Muito boa tarde a todos. Cecília, é um verdadeiro privilégio estar aqui a convite da Leca Portugal e um orgulho também enorme por sermos parceiros da Saint-Gobain, que é uma das empresas do setor da construção mais antigas do mundo, não é? Ao longo destes 3 séculos de história e de inovação e de adaptação às próprias exigências do mercado, tanto na área tecnológica, das soluções que representa, como também na área da sustentabilidade. Parabéns também a toda a equipa da Leca por estes webinars espetaculares, dos quais eu sou um fã e ouvinte assíduo, e que temos este marco dos 5 anos e das 50 edições. E complementando também esta introdução que a Cecília fez, nós somos a dropdepot.com, uma plataforma que agrega dados do mercado de marcas e vendedores de materiais de construção, tornando instantânea a orçamentação de materiais. Somos ambos os fundadores engenheiros civis, que ao longo destes últimos 15 anos mais dedicados à área da direção de obra, fomos-nos deparando com tarefas manuais e repetitivas que dificultam o dia-a-dia dos profissionais, tendo acabado por nos dedicar a estes problemas nos últimos 3 anos neste projeto da dropdepot.com. Sendo então o tema de hoje a produtividade na construção, nada melhor do que iniciarmos por uma análise do panorama da produtividade no setor da construção. Ao longo das últimas 2 décadas, este gráfico é de um relatório da McKinsey do ano passado, que mostra que enquanto a produtividade da economia global cresceu cerca de 50%, a produtividade no setor da construção cresceu 10% em valor acumulado. Isso significa que à data de hoje nós temos um déficit de produtividade de cerca de 40% em relação ao total, à economia global. É fácil de concluir que estamos perante um problema estrutural, não é? Um cenário com grandes dificuldades de inversão. Este aumento médio anual de 0,4% da produtividade revela, de facto, um ritmo anémico do setor e que impacta fortemente também com o nosso desenvolvimento económico e social a nível global. Vejamos agora uma análise mais detalhada por região. Este gráfico do mesmo relatório também mostra-nos que a gravidade do problema quando separamos a China, onde cresceu a produtividade no setor da construção, cresceu 150% nos últimos 22 anos, tendo evitado, de certa forma, que a produtividade, ou o aumento da produtividade no setor, globalmente se mantivesse estagnado. A produtividade na China contrasta com a generalidade dos restantes países. Aqui podemos ver esta linha azul abaixo desta tracejada, que mostra até um ligeiro declínio de variação da produtividade na Europa Ocidental, em comparação com o ano de 2000, o ano 2000, o início desta análise. Analisamos agora, então, uma das características do setor que, na minha opinião, demonstra bem a fragilidade em relação à nossa capacidade de inverter esta tendência, este cenário, que é o tecido empresarial português. É idêntico a outros países da Europa. Segundo dados do INPIC, em Portugal, 96% das empresas do setor da construção são microempresas. Significa que têm menos de 10 funcionários e uma faturação anual inferior a 2 milhões de euros. O que é uma característica que torna particularmente difícil a alocação de recursos, tanto humanos como financeiros, em inovação, em tecnologia, que lhes permita aumentar a sua produtividade e a sua eficiência. Falamos nestes 2 pontos, mas como todos nós temos noção, existem outros inúmeros fatores que colocam uma pressão no nosso setor, desde a crescente exigência para o setor, que o setor se alinhe com as metas de transição climática da União Europeia, aliado também à própria exigência do mercado para um nível de conforto e de eficiência cada vez maior, muitas vezes com um impacto no custo e no próprio prazo das nossas construções. Em segundo lugar, a própria pressão do crescimento. A produção global da construção deverá atingir 22 bilhões de dólares em 2040
o que representa um aumento de 70% face ao valor atual do setor. Depois temos a própria cultura do setor, não é? Um setor tradicional, conservador, com uma resistência alta à mudança e à adoção de novos métodos, que atravessa também uma crise de mão de obra que não é fácil de solucionar. A crise de mão de obra toca em pontos sensíveis, como legislação, a política, a educação e a própria formação das nossas novas gerações. Por último, deixei este ponto aqui no centro, porque é o ponto que queremos explorar de seguida, que é a própria dificuldade de integrar estes dados do mercado digitalmente, criando dificuldades ao aparecimento de soluções digitais que possam substituir, então, processos tipicamente manuais e ineficientes. Mas nem tudo são más notícias, ok? Antes de comecem a abandonar aqui o fórum, existe, de facto, avanços tecnológicos significativos na utilização de softwares com modelação BIM, softwares de gestão e ERPs cada vez mais modernos e inteligentes que nos permitem automatizar uma série de tarefas. A própria industrialização da construção, a produção industrial cada vez mais eficiente também. Recordo-me de visitar recentemente uma das nossas parceiras na área da cerâmica, com uma linha de produção que praticamente reduz a zero os tempos de setup da produção de revestimentos cerâmicos, o que aumenta bastante a sua capacidade produtiva. Tudo isso são soluções que nós vemos cada vez mais a ser implementadas no setor e que são essenciais para o desenvolvimento do nosso mercado, mas que muitas vezes são inacessíveis ou incompatíveis com a realidade das tais microempresas ou da realidade do nosso tecido empresarial. Em resumo, a pergunta que nós colocamos e que gostávamos de debater também aqui convosco, com as vossas opiniões, é como é que nós podemos superar todos estes desafios e tornar o setor da construção mais eficiente. É precisamente este cenário que nos motivou a focar num problema que consideramos primordial e que abrange toda a indústria, que são os dados dispersos e a ineficiência dos processos manuais e repetitivos. A orçamentação de materiais de construção é um desses processos, onde milhares de horas são investidas em telefonemas e e-mails, para no final termos uma taxa de sucesso, uma taxa de venda muito baixa, muitas vezes na casa dos 10%. É um processo extremamente desgastante para todos os intervenientes e estou seguro que também aqui no fórum uma grande parte de vocês já tenha experimentado este processo e saiba do que é que estamos a falar. Então, nós acabamos por interligar todos estes dados numa solução que já tem mais de 60 mil produtos, 85 marcas estão em parceria connosco, assim como 44 distribuidores em mais de 100 localizações do país, e com estes dados combinados, informações técnicas e dados complexos de produtos, como seus atributos, as suas características técnicas, as suas variações de cor, acabamento, espessura, dimensões, certificados ambientais, etc., nós combinamos com milhares de dados de preços e estoques reais dos distribuidores que representam o mercado e que são aprovados pelos fabricantes. Ou seja, num só lugar, nós criamos este ecossistema e centralizamos esta informação necessária à orçamentação instantânea com dados reais de vendedores, resolvendo em simultâneo o problema de quem consulta e de quem precisa de informação rápida de mercado, como também de quem tem que responder a todos esses pedidos, neste caso os vendedores e os fabricantes de materiais de construção. Centralizar então estes dados não é apenas uma questão de poupança de tempo, é também esta rede conectada de intervenientes, é o caminho para o aparecimento de soluções digitais que permitam então um aumento da produtividade que o nosso setor necessita. E a título de exemplo, eu gostava de vos apresentar aqui o assistente de inteligência artificial da dropdepot.com, que é uma das soluções que podem utilizar gratuitamente na preparação e orçamentação de materiais de construção.
E a simplicidade com que nós usamos este assistente passa por enviar um e-mail para o ia@dropdepot.com com um título de obra webinar LECA 5 anos, edição 50, vamos dizer edição 50, e vamos anexar um mapa de quantidades, um Excel, e não preciso dizer mais nada para o assistente, basta-me enviar este Excel e aguardar que ele me responda com uma sugestão. Basicamente este Excel, e agora olhando um bocadinho para o que é que tem dentro deste ficheiro, um mapa de quantidades, típico das nossas consultas ao mercado, onde temos muitas vezes fornecimento e aplicação de sistemas, neste caso um sistema ETICS da Weber. Temos também aqui alguns revestimentos cerâmicos com determinadas referências, marcas. Temos alguns artigos onde não diz a marca nem a referência e o assistente, entretanto, o assistente já nos respondeu aqui em poucos segundos. Muitas vezes os mapas de quantidades também têm coisas complexas, como numa própria célula tem 1, 2, 3 produtos. E também acontece que às vezes os mapas de quantidades não trazem referências nem marcas, apenas nos dizem que é necessário fornecimento e instalação de sanita compacta. Pronto. Este exemplo é um exemplo de um mapa de quantidades que nós, ao enviar para o assistente IA, recebemos uma resposta deste género. Olá, João. Analisei o seu pedido e encontramos 13 produtos da sua lista com uma confiança de 96%. Neste caso, a confiança vai baixando por ele não encontrar determinadas referências ou marcas. Então, ele vai sugerir algumas soluções, mas não sabe exatamente se é isto que o utilizador está à procura. E quando o utilizador clica no link, é direcionado para a plataforma, onde é criado o projeto pelo assistente IA, em que a obra webinar LECA 50 foi criada e nós conseguimos abrir este projeto e ver exatamente tudo o que estava dentro daquele mapa de quantidades. De salientar que naquele artigo 125, onde não existia uma marca ou uma referência de produto, é recomendada uma marca aderente. Naquele artigo 124, onde tinha 3 artigos, ele traz a placa de acionamento, também traz aqui a sanita suspensa, ou seja, ele consegue encontrar os diferentes produtos que estavam naquele descritivo e, no caso de eu achar que não era propriamente este revestimento que eu queria, mas este é o que eu procuro, eu consigo adicionar isto ao projeto, ou seja, fazendo algumas correções ao que o assistente me propôs. Ok? E aqui, esta é a ferramenta de preparação de uma proposta vindo de um Excel, e ao fazer orçamentar, o que a plataforma faz é apresentar uma variedade de distribuidores devidamente autorizados das fabricantes, né? Distribuidores diretos das fábricas, que alguns têm estoque disponível, outros não têm estoque deste produto, mas está por encomenda, e a plataforma permite então que as pessoas se identifiquem perante estes distribuidores e possa ver o preço que numa primeira consulta que ele faz a estes vários distribuidores. O contacto dos distribuidores está sempre aqui presente, eu posso contactá-los diretamente ou verificar a disponibilidade, enviando diretamente uma mensagem a estes distribuidores a dizer que para incluir a entrega no Porto, por exemplo, e neste caso eu já tenho que colocar o meu número de telefone porque eu estou mesmo interessado em avançar com esta consulta. Então este pedido é enviado com sucesso e as lojas que foram selecionadas entrarão em contacto comigo para falarmos sobre alguns detalhes, nomeadamente os transportes, prazos de entrega, condições de pagamento, coisas normais de negociação final antes de uma compra. O assistente é apenas uma das ferramentas, das muitas ferramentas possíveis então de criar com estes dados centralizados, esta integração da cadeia de abastecimento. Podem utilizar gratuitamente esta e outras ferramentas disponíveis na dropdepot.com, inclusive para encontrar produtos e distribuidores da LECA, que também estão lá disponíveis.
Termino então com esta nossa mensagem, a nossa missão de aumentar a produtividade na nossa indústria através de soluções simples e acessíveis a qualquer empresa,